Então, é o seguinte, os níveis de energia foram estabelecidos por Bohr, ok? Então, é baseado nos estudos de Bohr que nós vamos criar e considerar os elementos da tabela periódica, tá? Baseados nos níveis de energia. E os níveis de energia são classificados de acordo com a quantidade de elétrons. E é o seguinte, eu possuo 7 níveis de energia e cada nível de energia recebe uma letra, tá? A letra K representa o nível de energia mais próximo ao núcleo. E aí, conforme as letras vão se distanciando, eu também vou distanciando meus níveis de energia, podendo ter até 7 níveis, ok? Por isso que são níveis. O primeiro nível é o nível que está próximo ao núcleo, e aí nós vamos distanciando, nível L, nível M, N, O, P, Q. E em cada nível existe uma quantidade de elétrons, ok? Então, aqui, ó, em cada nível existe uma disposição de elétrons. É uma quantidade máxima. Lembre-se disso aqui que a gente vai precisar dessa informação para resolver alguns exercícios. No nível K, eu tenho até 2 elétrons. No nível L, até 8. No nível M, até 18 e assim sucessivamente. Até. Professor, esse até por quê? Porque eu posso ter menos. Eu posso ter, por exemplo, aqui no nível M, na minha camada M, 5 elétrons, ok? Isso pode acontecer. O que eu não posso ter é mais. Bom, aí aqui a gente tem essa representação da estrutura de um átomo de fósforo, ok? Aí eu tenho o meu núcleo e ao redor do núcleo eu tenho os níveis de energia compondo a minha eletrosfera, tá? Vamos responder as perguntinhas aqui que o livro faz. O objetivo hoje é a gente trabalhar aqui no livro, tá? De acordo com o esquema, baseado nessa estrutura aqui, nesse átomo de fósforo, quantos elétrons tem o átomo de fósforo? Aí você vai pensar, gente, como que eu sei quantos elétrons tem um átomo de fósforo? Para eu saber quantos elétrons um átomo qualquer que a gente está usando de fósforo, é só você contar, literalmente contar essas bolinhas aqui, ó, que estão representando os elétrons. Bom, aqui nós já temos a resposta, né? Ó, tá falando, o átomo de fósforo tem 15. Vamos só conferir rapidinho, só para você ter certeza. Ó, esquece. Gina, mas é tão simples assim, é só eu contar? Sim, por enquanto é só contar. 1, 2, na primeira camada, na segunda, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na terceira camada, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto, contei. Então, eu sei que o átomo de fósforo possui 15 elétrons. Segunda pergunta aqui. Quantos níveis de energia? Para saber os níveis, o que eu tenho que fazer? Contar as camadas. Ó, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Então, o átomo de fósforo possui 3 níveis de energia compondo a sua eletrosfera. Ok? Deixa eu só ver. Ai, gente. Isso, ok? Tudo bem? Quantos elétrons? Pergunta assim. Quantos elétrons tem cada nível de energia? Tá? Aí é só você contar. Ó. No nível 1, que é o nível K, eu tenho 2. No próximo nível, que é o L, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no nível 3, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ok, gente? Tudo bem? Facinho, né? Aqui nesse terceiro nível aqui, que é o nível M, eu deveria ter quantos elétrons? Eu poderia ter até 18, mas eu tenho apenas 5 porque é a quantidade máxima de elétrons, ok? Tô falando ok demais, né? Vou parar de falar ok, tá? Em sua opinião, todos os níveis de energia estão completos? Ou seja, estão na quantidade máxima? E aí, gente, em sua opinião, os níveis estão completos? Não, né? O nível 1 está completa, a camada K está completa, a camada L está completa, mas a camada M, que é o terceiro nível, está incompleta, porque ela tem apenas 5 átomos. Ela deveria ter 18. Gente, professor, então significa que eu tenho que aprender isso aqui, né? Eu tenho que, vou usar até essa palavra, eu tenho que decorar isso, gente. Ou você aprende, decora. O professor não gosta muito de usar essa palavra, né? Mas ele é uma coisa fixa, né? Não vai mudar. Então, você tem que saber quantos níveis tem a quantidade máxima para você saber se está errado, se está incompleto, se esse átomo está estável ou instável. Aí é o seguinte, como um átomo ele pode ganhar ou perder elétron, porque é o seguinte, existem átomos que são estáveis. Quando eu falo
Como eu digo que um átomo ele é estável ou esse átomo ele é neutro? Primeira coisa, um átomo ele é estável ou ele é neutro quando ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, até marquei aqui. Esse daqui, gente, eu pulei aqui, mas aqui só está dizendo o que eu já reforcei com vocês, que nem todos os átomos possuem todas as 7 camadas, tá? Alguns átomos vão possuir uma camada, por exemplo, o hidrogênio é o menor átomo que nós temos. Ele tem uma camada e ele tem um átomo de próton e um átomo de elétron, ou seja, ele tem só um nível. E aí os outros átomos, né, vão aumentando aí a quantidade de elétrons de acordo com as suas camadas. A tabela periódica, por exemplo, ela é dividida em 7 períodos, né, na vertical ali. Então a gente tem a primeira linha da tabela periódica, a gente tem átomos do primeiro nível, depois na segunda camada átomos do segundo nível. Vai aprender isso daqui a pouco, tá? Então, essa parte aqui do livro fala só isso. Só que aí é o seguinte, os átomos, eles podem não ser neutros. O que é um átomo neutro? Um átomo neutro é aquele que tem a mesma quantidade de prótons e aquele que tem a quantidade de elétrons. Então, por exemplo, se ele tem um próton e um elétron, eu falo que esse átomo é neutro. Se ele tem 2 prótons, 2 elétrons, eu falo que esse átomo é neutro. Então, por isso que é fácil saber a quantidade de elétrons de um átomo, né? Geralmente a gente conta ali os prótons, né? Para saber o número atômico dele. Ah, eu tenho 10, o número atômico é 10. Se esse átomo for estável, o número de elétrons também é o quê? 10, porque a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons é a mesma num átomo chamado neutro ou um átomo chamado estável. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, me para aí que eu pergunto. Só que o que pode acontecer? Esse átomo, ele pode ficar instável, né? Ele pode deixar de ser um átomo neutro. Esse átomo pode sofrer uma eletrização, ele pode ficar eletrizado. E quando isso acontece, a gente chama esse átomo de íon. Esse átomo está ionizado, ok? Então, um átomo, quando ele vai ganhar ou vai perder elétrons, ou traduzindo, quando o número de elétrons é diferente do número de prótons, eu digo que esse átomo ele ficou eletrificamente carregado, tá? Um átomo eletrificamente carregado, ele pode ficar com cargas positivas ou ele pode ter cargas negativas, né? Gerando um polo de anodo ou um polo de cátodo, né? A gente aprendeu isso lá no tubo lá do modelo científico. Tudo bem, gente? Estou falando devagar, eu tô tentando falar hoje mais devagar, tá? Aí é o seguinte, o íon, então o que é um íon? Um íon é um átomo eletrificado, que pode ser positivo ou pode ser negativo, só que nós vamos dar nome. Se esse átomo ele ficar positivo, até coloquei aqui um maisinho, ó. É legal você colocar o símbolo na frente para você lembrar na hora de estudar, ó. O átomo, quando ele fica positivo, ele vai ser chamado de cátion, tá? O átomo, quando ele fica negativo, ele é chamado de ânion. Então, já coloca isso na sua cabecinha. Átomos positivos, que vão aparecer o sinal de mais lá no átomo, né? Por exemplo, um Na+, é um átomo de cátion. Se for um Na-, é um átomo de ânion, ok? Só que o que acontece? Tem que entender o processo da formação de um cátion ou o processo da formação de um ânion. Então, peraí. Deixa eu aqui. Aí eu separei aqui, ó, sublinhei para vocês também as partes importantes para você ler, ó. Seguinte, o cátion, ele é positivo. Mas o que confunde os meninos é porque por ele ser positivo, ele está perdendo elétron. Então, o átomo que perde elétron fica positivo. E eu dou o nome para ele de cátion. Por que ele, professora, se ele está perdendo elétrons, por que ele fica positivo? Porque se ele está perdendo elétrons, aumenta a quantidade de prótons. Vamos olhar aqui no exemplo, ó, eu tenho um átomo, ele tinha 11 prótons, ok? E 11 elétrons. É um átomo estável, um átomo neutro, né? Quantidade de prótons e quantidade de elétrons iguais, eu falo que esse átomo é neutro. Só que o que aconteceu? Ele foi perder um elétron, né? Quando ele perdeu esse elétron, ele ficou com 11 prótons e 10 elétrons. Como ele tem mais prótons, ele ficou com a carga positiva, porque prótons têm carga positiva, ok? Nesse caso aqui, eu tenho um ânion. Vamos ver como o ânion é formado? Ele está recebendo elétrons, tá? Se ele está recebendo elétrons, ele vai ficar negativo, justamente porque elétron tem carga negativa. Vamos olhar, esse átomo aqui, ele é um átomo neutro, ó, mesma quantidade de prótons,
mesma quantidade de elétrons. Só que aí ele ganhou um elétron, tá? Quando ele ganhou um elétron, ele tornou-se um ânion, porque elétron tem carga negativa. Ok, gente? Alguma dúvida até aqui? Não? Então vamos lá. Aqui, agora, acho que essa aqui foi que a gente parou na próxima aula. Vou dar uma acelerada, tá, gente? Aqui nós temos o seguinte, as propriedades do átomo. Aqui é aquela parte das continhas lá, tá? Aqui nós temos dois exemplos de elementos, né? De dois tipos de metal. Aqui nós temos um alumínio, aqui nós temos um cobre. Uma das características do metal é ter brilho, é ter alta condutibilidade. A gente vai aprender isso na próxima aula dessa semana, tá? Aí aqui perguntas óbvias, né? Em sua opinião, quais objetos são feitos de alumínio? Aí lá no exercício aqui ele fala, né? Então, o A, essas latinhas são feitas de alumínio e aqui nós temos o cobre. Em geral, gente, um metal, ele tem cor cinza, essa cor aqui. O cobre é um metal, é um dos raros tipos de metais que não tem a coloração assim cinza, mais azulada, tá? Bem legal o cobre. Eles têm alta condutibilidade, né? Eles são conseguem produzir bastante energia e conduzir essa energia. Aí o B é o cobre, né? Que características você observou? As características tipos de um metal, né, gente? Características pela cor, pelo brilho, são características tipo de metal. O metal ele tem bastante brilho, ouro, né? Então, ouro também é um outro metal com outra cor. Só ouro e cobre, que acho que tem as cores um pouco diferentes. O mercúrio tem a cor parecida com o metal, né? Só que o mercúrio é um metal líquido. A maioria dos metais são encontrados na forma sólida. Bom, aí é o seguinte, gente. Vou ler aqui para vocês. Cada elemento químico possui uma característica própria que permite diferentes aplicações. Só que é o seguinte, essas características próprias são exemplificadas pelo número atômico desse átomo, tá? O número atômico, gente, é como se fosse a identidade de um átomo, tá? Por exemplo, eu tenho o meu número do meu RG, é minha identidade. Para você vai pegar lá 47, tal, é o número do meu RG. Você sabe que é a Diana. Se eu cometer um crime, se eu fizer alguma coisa, digitar o número do meu RG, do meu CPF, você me identifica. Os átomos, eles são diferenciados de acordo com o número atômico, tá? E o número atômico, ele é representado pela letra Z. E olha que interessante, cada átomo que compõe ali nossa tabela periódica, ele tem um número atômico diferente. E foi baseado até nessa diferença de número atômico que eles distribuíram os elementos químicos dentro da tabela periódica, tá? Então, ó, o que diferencia, eu coloquei setinhas aqui, que é a parte mais importante para você entender, ó. O que diferencia um elemento químico do outro é a quantidade de prótons no núcleo de um átomo, ok? Átomos de um mesmo elemento químico têm a mesma quantidade de prótons, ok? Então, todos os carbonos que tem a mesma quantidade de elementos químicos, eles vão ter a mesma quantidade de prótons. Eu tenho carbono 12, carbono 14. Professora, mas está mudando 12, 14 porque eu estou olhando o número de massa. Mas se eu olhar o número atômico dele, eles vão ter o mesmo. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo disso para vocês. Tem que rodar aqui na barrinha, senão muda. Tá? Ó, os elementos químicos são identificados pelo seu número atômico. Vamos fazer o exercício aqui? Sabendo que um átomo de alumínio tem 13 prótons em seu núcleo, qual é o seu número atômico? Vai, já falou. Prótons, número atômico é igual ao número de prótons. Se ele está falando que o alumínio tem 13 prótons, então o número atômico dele é 13. Sem segredo, né? Rapidinho. Outra característica do átomo, outra propriedade que o átomo tem é a massa, tá? A massa concentra-se no núcleo do átomo. Aqui a gente está desprezando o elétron. Lembra da aula passada por que eu desprezando o elétron? Porque ele é tão pequeno que a massa dele é desprezível. Então eu não trago o elétron para essas continhas aqui. Para saber o número de massa, eu só vou levar em consideração o próton e o nêutron, ou seja, por isso que toda massa está concentrada no núcleo. E a soma de prótons e nêutrons é representada pela letra A, que significa massa. Vamos fazer o exercício aqui para a gente entender rapidinho. Ó. Um átomo de um elemento químico, essa parte que é importante, ó, setinha, se você quiser colocar no seu livro aí, depois você lê com mais tempo, tá? Um átomo de elemento químico, o chumbo, tem 82 prótons e 126 nêutrons em seu núcleo. Qual o número atômico do elemento químico? Lembra, para saber o número atômico, eu tenho que olhar a quantidade de prótons. E ele me disse que eu tenho 82 prótons. Então, só anotar. O número atômico é a quantidade de prótons, tá?
igual a Z, que é representado pela letra Z. E qual que é o número da massa? Para saber a massa, eu vou jogar na fórmula. Olha, ele falou que eu tenho 82 prótons e 126 nêutrons. Então, eu pego 82 prótons e somo, e eu tenho o número da massa. Só assim você encontra a massa, bem facinho, tá? E o número da massa e o número atômico, eles são representados em locais específicos. Gente, mas isso daqui vocês têm que ter muita atenção. Às vezes a gente fala para o aluno que essa que é uma forma fixa. Vocês vão ver na aula dessa semana que a tabela periódica, existem N números de tabelas periódicas com variações, o que complica. Aí o PAC, que é tipo o CRM de medicina, né, o CRBio dos biólogos, ela padroniza essa tabela periódica, tá? Só que mesmo assim existe uma variação. Nos livros, né, e quando você encontra um número atômico isolado, basicamente ele vai ser representado dessa maneira aqui, ó. O número de massa, tá? Ele é representado na parte superior e o número atômico é representado no canto inferior, ok? Só que às vezes o número de massa... Ai, gente, peraí. O Zoom tá querendo me vender aqui. O número de massa é representado no canto superior, pode ser direito ou esquerdo, tá bom? Aí o seguinte, gente. Eu quero falar para vocês, quem lembra que eu disse lá em cima que um átomo, tá? Ele pode ser instável. Só que às vezes esse átomo fica... ele vai perder sua estabilidade. E aí, quando ele perde um pouco da sua estabilidade e ele muda a quantidade de números atômicos, eu vou dar nome para esse átomo, tá? Isso aqui é importante saber, ó. Então, é o seguinte, ó, números atômicos, ou seja, o mesmo número de prótons, quando eu tenho um átomo que ele tem a mesma quantidade de nêutrons e prótons, eles vão ter, consequentemente, o mesmo número de massa. Só que isso pode mudar. Quando eu tenho átomos com números de nêutrons e prótons diferentes, eu vou chamar eles, eu vou categorizar eles, tá? Eles podem ser isótopos, isóbaros ou isótomos. Vamos ver aqui qual que é a diferença deles? Ó, o primeiro aqui, o isótopo. O átomo de um mesmo elemento químico que apresenta diferentes números de massa são chamados de isótopo. Ó, esse aqui eu tenho um átomo de um mesmo elemento químico. Ó, aqui eu tenho o carbono 11, o carbono 12, é o mesmo elemento químico, é um carbono. Mas o número de massa deles está o quê? Diferente. Quando o número de massa está diferente, eu vou chamar esse átomo de isótopo, ok? Isótopo. E o que vai diferir? Professora, mas espera aí. Para o número de massa ser diferente, o que tem que ser diferente? A quantidade de nêutrons, tá? Ele tem um isótopo, ele tem a mesma quantidade de prótons, tá? O número atômico deles são o mesmo, mas eles vão se diferenciar na quantidade de nêutrons. Consequentemente, muda o número de massa, tá? O carbono é muito encontrado no nosso corpo, é um dos elementos químicos mais abundantes. Tem algumas curiosidades aqui, gente, mas não vai dar tempo de falar. Mas isso é um isótopo, ok? Ó, mesmo elemento químico, número de massa diferente. O que muda? O que muda? A quantidade de nêutrons. Os prótons continuam os mesmos e os nêutrons vão variar, consequentemente mudando a quantidade de massa do átomo. Depois eu tenho os isóbaros, tá? Dois átomos, agora aqui, ó, os átomos, os elementos químicos são diferentes. Quando os elementos químicos forem diferentes, ó, aqui eu tenho o hidrogênio 3 e o hélio 3, eu tenho um isóbaro, tá? Só que é o seguinte, elementos químicos que apresentam o mesmo número de massa, ó, hidrogênio 3, hélio 3, são chamados de isóbaros. Entendeu? Então, ó, elementos químicos diferentes, mas com o mesmo número de massa, são isóbaros, ok? Tudo bem? Eles têm aqui a quantidade de prótons e nêutrons, podem ter a quantidade de prótons diferentes. Aqui eu tenho um, aqui eu tenho dois, consequentemente um número atômico. Mas ligue-se que um isóbaro são elementos químicos diferentes que possuem a mesma quantidade de massa. Ó, as setinhas eu coloquei aqui para você saber. E por último, nós temos os isótomos, ok? Os isótomos são elementos químicos, tá? Diferentes, que apresentam o mesmo número de nêutrons, ó. Então, elementos químicos diferentes, aqui eu tenho o boro 11, aqui eu tenho o carbono 12, só que eles possuem a mesma quantidade de nêutrons, 6 nêutrons na sua massa. Quando eu tenho elementos químicos diferentes, com a mesma quantidade de nêutrons, eu chamo esse elemento de isótomos,
ok? Tudo bem, gente? E aí, agora nós vamos para os exercícios. Aqui tem uma curiosidade sobre o carbono, depois você dá uma lidinha que é bem interessante, tá? O estudo de fósseis é baseado na quantidade de carbono que nós temos no nosso organismo. Bom, gente, aqui os exercícios, nós temos 5 minutos. Eu vou voltar com essa aula para terminar esses exercícios, porque a minha próxima aula, ela é 10h50, tá? Então, eu vou com vocês mais ou menos até 10h40. Então, eu vou finalizar essa aula e eu volto para o mesmo login, para a mesma senha. Só você entrar de novo do mesmo jeito que você entrou agora, você volta para a gente finalizar. Então, eu vou até 10h40. Na verdade, eu vou até terminar a correção de exercícios, tá? Eu acho que 20 minutos aqui é o suficiente. Vamos lá. Primeira questão. O sódio, Na, ao se ligar... gente, a aula pode acabar aí de uma vez, mas eu vou voltar, tá? Vocês não estão participando, né? Tudo bem. Ai, deixa eu respirar aqui um pouquinho. Calma. Gente, alguma dúvida? Não, né? Vocês estão caladinhos, eu tô julgando que vocês estão entendendo. E aí é o seguinte, o sódio, Na, ao se ligar com o cloro, formando um sal de cozinha, o cloreto de sódio, NaCl, cede um elétron para o cloro. Então, ou seja, o sódio, ele vai ceder um elétron para o cloro, e aí eu vou formar um cloreto de sódio. Dessa ligação, vão formar-se dois íons. Qual dos íons formados nessa ligação tem mais elétrons? Lembrando o que é íon? Íon é um átomo que foi eletrizado, ou seja, ele está ganhando ou perdendo elétrons. Qual dos íons formados nessa ligação tem mais elétrons? Se o sódio ele está cedendo para o cloro, é óbvio que o cloro, então, fica com mais elétrons. O exercício falou, o sódio cedeu para o cloro, então o cloro vai possuir mais elétrons. Aí, tá, vamos comentar aqui, não? O íon de sódio, agora esse sódio, ele é um cátion ou é um ânion? Eu disse que o sódio, ele cedeu elétron para o cloro. Se ele está cedendo elétrons, ele vai se tornar um cátion, ele está perdendo elétrons. Consequentemente, ele deve ter ficado com a quantidade maior de prótons. Não. Então, o íon de sódio é um cátion, pois ele perdeu elétrons. Se ele está perdendo elétrons, ele está ficando o quê? Positivo. Próximo, o íon de cloro. O cloro que ganhou elétrons. Ele é um cátion ou ânion? Pensa aí. Se ele está ganhando elétrons, com certeza ele será um ânion, né? Porque ânion ganha elétrons. Só que ele está ficando o quê? Negativo, porque elétrons possuem cargas negativas. Fácil, né? Só a gente interpretar tudo que a gente... Quando a gente faz o exercício e acabou de ver o conteúdo, fica bem óbvio, né? Seguinte, qual é a diferença entre o número de massa e o número atômico? Que letras representam? Primeiro vamos falar as letras. O número de massa é representado pela letra A, né? E o número atômico é representado pela letra Z. O número de massa é a soma de prótons e nêutrons, ok? O número A é a soma dos prótons e os nêutrons que estão ali no núcleo de um átomo. E o número atômico é representado apenas pela quantidade de prótons, ok? O número atômico é a quantidade de prótons que cada elemento possui e é como se fosse a identidade desse elemento químico, tá? Lembra disso, o número de prótons é como se fosse a identidade. Cada átomo tem uma quantidade de prótons. Bem legal isso, né, gente? Na aula dessa semana a gente vai aprender um pouco sobre a história da tabela periódica e aí fala um pouco sobre essa questão de como o Mendeleev descobriu isso daqui. Mendeleev, bonito esse nome, né? Eu gosto desse nome de Ó, vamos lá. Observa o esquema a seguir. O que esse esquema representa? Explique-o, tá? Na verdade, aqui tem dois átomos, né? E eles estão numa transição aqui, ganhando e perdendo elétrons. Então, isso daqui é um íon, né? Agora, eu quero saber o seguinte. Esses átomos que estão representando aqui, eles são, na verdade, esse que formou. Ele é um ânion ou ele é um cátion, gente? Dá um tempinho para você pensar aí. Ele é um ânion ou ele é um cátion? Já tem a resposta aqui, né? Ele é um ânion. Por que ele é um ânion, gente? Ânion, o que acontece com o ânion mesmo? Ganha elétrons. Vamos observar aqui, ó, que eu tinha um átomo com 10 nêutrons e eu posso dizer que esse átomo aqui é estável? Se eu perguntasse lá na prova. Para saber se um átomo ele é estável, eu vou olhar a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons. É a mesma, ó. Então, esse átomo está estável. Só que aí eu vim
e tirei a estabilidade desse átomo, excitei esse átomo. Aí o que aconteceu? Ele perdeu um elétron para esse outro átomo aqui, ó. Esse átomo aqui, ele ganhou o elétron, ele ficou com 10 elétrons e 9 prótons. Consequentemente, ele se tornou um ânion, ok? Porque ele está ganhando elétrons. Ó, aí tem a explicaçãozinha aqui, ó. O átomo inicialmente tinha 9 elétrons, depois de interagir com outro átomo, recebeu um elétron, ficando com 10 elétrons e formando um ânion, ok? Gente, a aula vai acabar agora, falta um minuto, aí eu volto para a gente continuar os exercícios, ok? Por favor, voltem.